Então, quanto é a derivada do denominador? Derivada da raiz cúbica de y. 1 sobre 3 são 2. Aqui. Menos 4, 1 sobre 2 raiz de y, né? Menos 4, que eu posso fazer essa conta, tá? Dá menos o quê? Menos 2 sobre raiz quadrada de y, certo? Tá bom? E a derivada de 6y2 mais 12y. Tá de 7 a 0. Bota aqui. Agora, o que é que falta, hein? O que é que falta? Eu fechei esse está todo fechado. Falta só esse aqui, ó. Que para destacar, eu coloco aqui. Fechou. Tá? Um pontinho aqui só para destacar. Mas isso aí não encerrou a derivada. Isso é o numerador da derivada. Numerador da derivada, quem é? Derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador. Agora eu preciso tudo isso dividir por quem? Pelo denominador ao quadrado. Então continua aqui embaixo. Ó, dividir, ou então vezes elevado a menos 2. Vou colocar o traço. Então fica o quê? Raiz cúbica de y menos 4. Raiz quadrada de y mais 6y2 menos 7 ao quadrado. Cerrou aqui. Tá? Usa essa anotação que fica melhor. Tá? Mas mais apresentável, porque isso aí quebrando traço de fração de uma linha para outra. Entendido aí? Tá? Só usar os parênteses de forma correta. Não esqueça. Tá aí. 3y2 menos 8y menos 6, repete o denominador. Menos, aí repete o numerador, daqui até aqui, ó, olha o mais 3 aqui, ó, vezes a derivada do denominador. Aqui é porque 4 vezes 1 sobre 2 raiz de y, né? Aí simplifica o 4 por 2, que é 2 sobre raiz de y, 12y, aí fechou tudo, ó, fechando aqui e aqui, dividido pelo quadrado do denominador. Ó, f de x igual a, tá? Olha aqui, derivada dessa função. Então, a regra que salta aos olhos para aplicar é a regra do quociente. Depois é que vem as outras, tá? A primeira regra que você invoca aqui é a regra do quociente, derivada do quociente. Então, quem é a derivada da f em x? Quem é? É a derivada do numerador. Mas eu olho para o numerador é um produto. Então eu tenho que aplicar a regra do produto. Tá certo? Então eu abro o parênteses aqui. Esse parênteses aqui é o parênteses para colocar o numerador gerado pela regra do quociente. Que vai ser a derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador, tá certo? Esse parênteses aqui é para colocar dentro dele o numerador da regra do quociente. Então vamos lá. Aí eu vou colocar em preto aqui para destacar. Vamos lá, derivada do numerador, qual é? E presta atenção. Derivada da primeira, que é quanto? 2x mais 2,
Tá certo? Vezes quem? A segunda raiz de x mais 2 raiz cúbica de x. Isso, isso eu estou focando no numerador, estou derivando no numerador. Então, a derivada da primeira vezes a segunda, mais, repete a primeira, que é quanto? x2 mais 2x mais 1, vezes quem? A derivada da segunda, que é quanto? 1 sobre 2 raiz quadrada de x, mais 2 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado. Agora preste bem atenção, pessoal. Isso aqui é a derivada do numerador, que é uma soma. Tá? Que é uma soma. E isso será multiplicado pelo... Então eu preciso usar o quê? Parênteses. Um parênteses daqui. Vou indicar assim, ó. Daqui para cá. Porque a derivada do numerador vai ser multiplicada por quem? Pelo denominador, que é uma diferença. Então eu preciso de parênteses. Raiz quarta de x menos 3x5. Entendido? Então, olha o que está aí. Até aqui o que tem o eu. A derivada do numerador, que é o que está em preto, vezes o denominador. Agora, o que é que vem? Menos. Aí repete o numerador. Tudo que diz respeito ao numerador, vou botar em preto. Repete o numerador. O quê? x2 mais 2x mais 1, vezes quem? Raiz quadrada de x mais 2 raiz cúbica de x. Eu posso botar o mais aqui ou aqui, tanto faz, mas só bote 1, tá? Tá bom? Porque se for menos e menos, não faz o menor sentido, tá? Mais não faz o menor sentido. Entendeu? Então isso aqui é o numerador vezes quem? Hã? Não precisa. Não precisa porque a multiplicação ela é associativa. Se tem A vezes B vezes C, é a mesma coisa que A vezes B vezes C. E aí, como tanto faz, como tanto fez, você não precisa colocar o parênteses. A propriedade associativa na multiplicação dispensa o parênteses, tá? Porque não é necessário. Então, isso aqui, esse, vezes quem, hein? A derivada do denominador, que é quanto? 1 sobre 4, raiz quarta de x ao cubo, menos 15x à quarta. Tá certo? Agora, o que falta? O que falta? Qual parênteses? O primeiro aqui. Esse primeiro parênteses precisa ser fechado. Porque ele delimita o numerador da expressão da derivada dada pela regra do quociente. Então, eu preciso fechar os parênteses aqui. Azul. Entendido? Para destacar, só para destacar, não existe, só para destacar o que está sendo fechado. Aí o que falta? Dividir por quem? Pelo quadrado do denominador. Qual é o quadrado do denominador? É o quadrado da raiz quarta de x menos 3 da quinta ao quadrado. Aí sim, agora encerrou. Tá? Agora encerrou. Então prestem bem atenção. Se esqueceu, olha gente, é com programação. Esqueceu o parênteses, errou tudo.
Esquecer um parênteses que é necessário, você erra tudo, tá? Não tem perdão. Tá? Vamos outra aqui, ó. Desse cantinho fazer uma derivada aqui desse canto. Mais um, tá certo? Vezes raiz de x menos x3 mais x2 sobre x3 mais raiz cúbica de x. Aqui, ó, nessa expressão aqui, calcular a derivada por fórmula de derivação. Tá? Ó, se não fossem as fórmulas de derivação, como é que eu me viraria para calcular essa derivada? Usando o limite, né? Quando eu digo usando o limite, quer dizer, usando explicitamente o limite, tá? Calculando explicitamente o limite. Porque derivada, não esqueça, qualquer derivada que você faça, você está calculando um limite. Limite do quociente de Newton, tá? Tá? Dessa função em x. Então, vamos lá. Derivada. Quem é? Derivada da f em x. Mesma linguagem computacional aqui, para expressar. Derivada da primeira, que é quanto? Qual é a derivada da primeira? 5x4 menos a derivada disso aqui. É um quociente. Aí eu tenho que aplicar dentro aqui a regra do quociente. Então, como é que eu fico? Como é? Vamos lá. Vou colocar sem o parênteses para você ver o erro que dá, né? Vamos lá. Fica o quê? 2x menos 3 vezes o quê? x4 mais 1. A derivada do numerador vezes o denominador, menos, aí aqui por causa desse menos, você verá que vai precisar do parênteses, que vai dividir, né? Menos, ó, o quê? Aí repete o numerador, que dá x2 menos 3x, tá certo? Vezes o quê? 4x3. Aí não precisa de parênteses, vocês concordam aqui? Só que isso tudo vai ser dividido por quem? Mais um. Então eu preciso do parênteses. Parênteses aqui, que fecha aqui, ó. Aí tudo isso eu divido por quem? Por x4 mais 1 ao quadrado. O que eu preciso fazer agora? Que parênteses que eu preciso fechar? Esse azul. Tá? Isso que está aí é a derivada da primeira função. Vezes quem? A segunda função, que dá o quê? Raiz quadrada de x menos o quê? x3 mais x2 sobre x3 mais raiz cúbica de x. Tá? Então, repare, ó. Isso aqui não acabou. Trabalho parcial. É a derivada da primeira, ó. Tá aqui a derivada da primeira vezes a segunda. Agora, mais a primeira que é quem? x5 menos
x2 menos 3x sobre x4 mais 1, isso aqui é a primeira, vezes quem? A derivada da segunda. Aí precisa abrir um parênteses, que a segunda é a diferença. A derivada já está em parênteses. A derivada da diferença vai dar uma diferença, tá? Então fica vezes o quê? Aí, derivada da raiz de x. Agora eu vou derivar a segunda, ó. Derivada da diferença é a diferença das derivadas. Tá? Se as funções são diferenciadas, claro, se dá para derivar. Então fica o quê? 1 sobre 2 raiz de x menos, aí eu vou fazer com preto, para destacar, tá? Derivada desse quociente, regra do quociente. Então, derivada do numerador dá quanto? 3x2 mais quanto? Não. 2x. Vezes, sim, vezes o quê? Denominador. x3 mais o quê? Raiz cúbica de x. Menos, tá? Aí repete o numerador. x3 mais x2. Vezes o quê? A derivada do denominador, que dá quanto? 3x2 mais o quê? 1 sobre 3. Agora está faltando uma coisa aí, o que é? Fechar esse parênteses. E falta mais um parênteses aqui. Por quê? Porque eu vou dividir tudo isso por quem? Pelo quadrado do denominador do quociente que eu estou dividindo. Dividido, né? Dividido por quem? Por x3 mais raiz cúbica de x, isso aqui ao quadrado. O que é que está faltando? Está faltando o quê? Que parênteses? Esse aqui, ó. Esse azul aqui. Esse parênteses azul aqui tem que ser fechado. Tá? Porque começa, ó. É vezes agora a derivada da segunda, ó. Tem que colocar o parênteses, ó. Derivada da raiz de x, raiz de x. E o preto, que está em preto, é a derivada disso aqui, ó. Tá? Tá aparecendo aqui. Se eu não errei, eu acertei. Tá? Tá bom? Tá certo? Entendido? Agora vocês precisam ter diga. Não, é derivado, ó, se eu passo. Depois você tem umas derivadas que você precisa desenvolver, mas não cai nesses casos assim não, tá? Mas quando é cobrado você derivar uma expressão, você aplica a regra e para, porque quem pede está interessado em saber se você sabe aplicar a fórmula de derivação corretamente. Tá? Se você derivar um produto de duas funções, você pode fazer o produto das funções e derivar o produto. Como é? Por exemplo, naquele caso, eu posso multiplicar esse derivado? Pode. A regra do produto te dá uma forma adicional de derivar o produto. Porque você pode multiplicar primeiro e depois derivar. Ou pode derivar primeiro, usando a regra do produto. Tá? Só que há casos em que só há possibilidade de você aplicar a regra do produto. Você não tem como fazer a multiplicação. Por exemplo, lá mais na frente, uma expressão desse tipo, ó. Expressão desse tipo assim. x3 mais 6x2 menos 4 vezes o seno de x2 menos 6x mais 1. Ou então o cosseno disso. Aí você, não, quem olha para cá só resta uma opção, aplicar a regra do produto, tá? Mas isso é outra história, tá?